E o que é muito louco, e é uma coisa que eu gostaria de perguntar ao Instituto Miori, é que a gente muito escutou já sobre a palavra imperialismo, né? Sim. E se a gente fosse clamar essa palavra imperialismo para nós mesmos, né, e tentar analisar o que há de verdade numa ideia, né, em algo como este imperialismo, né? Porque normalmente as pessoas que usam a palavra imperialismo usam a palavra para denunciar o imperialismo americano e Uhum. esquecer do imperialismo eurasiano e do próprio projeto dos islâmicos, né, o projeto do califado universal, né? Então, existe, né, essa ignorância em relação a todo o resto e foca-se no imperialismo americano. Mas, olhando para esse imperialismo americano, a gente consegue enxergar alguns elementos, né, alguns elementos religiosos, né, de destino manifesto, o americanismo. Existe esse destino manifesto também no Império Eurasiano, né? Sim, É, existe. eu acho que todo mundo que tipo, o cara não precisa ter A lido mãe russa. o cara não precisa ter lido nada dos eurasianos, basta o cara ter lido Dostoiévski para o cara entender que, tipo, meu irmão, existe um sentimento aqui de que o russo é o povo que vai salvar o aquele discurso pelo qual o príncipe Mishkin cai no idiota, né? Tipo, logo no final, assim, que ele faz um ataque, assim, virulento ao catolicismo, né? Quando ele descobre que o cara que tratou dele a vida inteira, o médico, né? O que tratou dele a vida inteira, se converteu à fé romana, né? Como ele chama, ele usa aí até Sim. o tempo do, do dos protestantes, como se Paulo ou Pedro tivessem, tipo, sofrido o martírio deles em Osasco, né? E a palavra romana fosse assim, tipo, meu Deus, né? É, ele tem isso. Então, o Império Eurasiano também tem esse espírito, né? Esse espírito milenarista, esse espírito de destino manifesto, né? De uma ação conjunta que a nação vai tomar, né? E Sim. que já não é mais nação, né? Porque aí você começa a se enxergar como um império. E aí, o que eu ia perguntar para o Instituto Miurim é que, na história dos impérios, os impérios vão se expandindo é quase como que algo natural, assim, né? Uhum. Você tem uma espécie de unidade, né, administrativa na qual floresce uma espécie de comércio, algum tipo de liberdade, alguma coisa assim, e isso vai se propagando e vai conquistando e aí vai criando essa estrutura em vários lugares, né? Só que os impérios do passado, eles eram contíguos, né? Eles eram, tipo, o Império Romano foi contíguo, né? Ele ficou ali, né? Uhum. Ele ia fundando Alexandria, até que o negócio ficava tão grande que o negócio fraturava. A partir do Império Inglês, realmente, né? A gente tem esse fenômeno, né? E aí é com uma grande inovação tecnológica, você materialista histórico novamente, né? Que é a questão da navegação bem desenvolvida, a gente começa a ter é, países, né, territórios do Império que estão extremamente distantes, né? Quanto da política brasileira, né, não é explicado por causa dessa tensão entre você ter uma metrópole, né, imperialista em um lugar e tipo lá no além-mar, né, um território, né, tão afastado e tudo mais e as decisões acontecendo assim. Se naquela época, né, isso é um fruto da modernidade, né, isso é a essência da modernidade, é trazer o imperialismo desse imperialismo orgânico e que já é falho, né? Que a gente viu tanto no Império Sim. Romano, quanto no Império Bizantino, quanto no Império de Alexandre, né? O Império Alexandrino. Sim. A gente tem essa criação de vínculos virtuais, né? De que você tem um território lá longe que você vai administrar e tal. E os Estados Unidos combina essa estrutura que o Império Inglês não aguentou isso aí, né? O Sim. Império Inglês tinha instituições sólidas, né? Tinha leis sólidas, tinha, tipo assim, os melhores sistemas jurídicos que uma nação pode criar, assim, a gente pode que os ingleses que tiveram, e não foi o suficiente para manter, né? E os Estados Unidos, hoje, têm essa estrutura, né? Eles têm que lidar com a segurança de diversos territórios ao redor do mundo. Como é que você enxerga, né, essa ao mesmo tempo que você incorpora essa visão religiosa de um certo messianismo nacional,
há o descolamento da realidade, que é você ter que lidar com esses territórios tão longe, nos quais você nunca vai ver os efeitos da sua ação sentir na sua pele realmente. Caracterizando aí o que o filósofo brasileiro Raston Rodrigues chama de bigodagem. Então vamos lá, eu acho que dá para trabalhar com muitos caminhos aqui. Eu até pensei que tu ia soltar um meme ao final. Eu já ia até aproveitar para pegar o. Essa dúvida é real e eu gostaria de saber da opinião de um instituto tão renomado. Então vamos lá, vou tratar disso. Eu ia pegar um meme aqui que viralizou esses dias do idiota do Dostoiévski, que o cara eles usaram para atacar o Marçal. Ah, foi? Só que assim, a pessoa não tinha lido, né? E não tinha noção de que a noção do idiota. O idiota é o herói. Exato, exato, exato. Mas é outra história aqui. Se alguém tiver esse meme para me mandar aí, pode me mandar no Telegram ou mandar o link aí. Mas qual que é a questão? O que é o imperialismo, gente? Qual que é a premissa fundamental do marxismo? Se eu pudesse escolher uma premissa fundamental. Certa quantidade vira uma qualidade. Essa, para mim, é a premissa mais importante. As mudanças que existem na sociedade são um reflexo da nossa forma de acumulação. Ok? Então vai acumulando, 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 acumulando. Mudança qualitativa. Qual que seria a grande questão do imperialismo? O imperialismo é uma fase em que o seu comércio local vai avançando, 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 enriquecendo, 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 e passa a ter que se expandir de forma externa. Só que lembram que o que os marxistas sempre atrelam que, para eles, o poder político é uma consequência do poder econômico. Quando esse poder econômico vai atuar em terras estrangeiras, ele cria efetivamente uma consequência política naquela região, tanto levando o seu Estado a atuar naquele território, quanto moldando as bases da economia local. Então, isso é o imperialismo. O imperialismo é um movimento por meio do qual o conjunto de interesses de uma burguesia local passa a suplantar o interesse das outras burguesias e, de alguma forma, moldar o mundo. Quando a gente trabalha com essa noção do império, dois autores são importantes, o Hart e o Negri. O Negri ele vai trabalhar com a seguinte hipótese: os Estados Unidos só é o que é porque, antes de apresentar as bases para o mundo de sua expansão de poder, ele criou primeiro uma cultura estática, estável, que garantia o poder da sua própria burguesia. E depois ele criou um processo de exportação dessa cultura para o resto do mundo. Esse conceito vai se popularizar como soft power, poder suave. Esse poder suave fará duas coisas. Primeiro, garantir que a sua própria burguesia e a sua forma de ver o mundo, chamada American Way of Life, seja considerado central para o plano das coisas, para o mundo como um todo. E, em segunda instância, vai convencer as outras nações de que a forma correta de viver é a americana. Então, primeiro, há um convencimento dos americanos desse papel, e segundo, há o convencimento do mundo desse papel. Quando isso acontece, há uma pressão por parte de todos para determinados conceitos. Determinados conceitos são conceitos que passam a estar atrelados ao americano. Qual precisa ser a democracia mais pujante do ponto de vista imperialista do mundo? A americana. Qual precisa ser a economia mais pujante? Quais precisam ser os modelos do mundo? Os americanos. Então, é dito que há uma pressão internacional para padronizações dos padrões americanos. Isso seria estabelecido com a ONU e as agendas. Isso seria estabelecido com os consensos. Então, é muito importante aí o papel do chamado Consenso de Washington. E aconteceria com o FMI e com todos aqueles órgãos, de alguma forma, que estão padronizando o mundo. Então, a grande questão é:
embora existam entraves para fazer com que uma região dominada se comporte fundamentalmente como o seu dominador, se essa nação tiver inserida por si só o interesse de ser como o dominante, ele vai se corresponder a ela. Agora, eu tendo a discordar disso. Essa é a visão marxista da coisa. Uhum. E o Fanon, inclusive, vai usar isso para dizer que essa é a visão colonizadora da coisa. Como que eu discordo disso e como que eu acho que o processo americano aconteceu? Não foi, para mim, pelo soft power. O motivo pelo qual o processo americano acontece é porque as suas instituições e a sua forma de moldar a política é uma forma restrita. E fundamentalmente restrita. Na Inglaterra, o poder, e isso eu acho que fica muito claro na obra do Israel, o poder é algo que é bom que ele seja controlado, mas é melhor ainda que ele esteja a serviço de uma grande nação. Não é possível, nesse sentido, um segundo ente mais fraco do que o próprio poder inglês. O que se chama de inglês, a identidade do inglês. A identidade do americano, por outro lado, é feita por oposição. O americano é americano em virtude do respeito que os outros americanos têm em relação aos seus direitos. Então, o processo de formação das 13 colônias, de amadurecimento das 13 colônias, cria para o americano uma identidade. Ele tem seus próprios gostos, seus próprios interesses, e o seu vizinho não pode forçá-lo a agir de forma diferente. E o sentimento geral é esse sentimento de formação e unicidade. Então, é isso que eu acho que fortalece o Império Americano. E por que eles veem o mundo como algo que poderia ser? E como que eles fazem para manter a unidade disso? Eles prometem sempre duas coisas. E essas duas coisas não acontecem, mas elas são prometidas, e a promessa disso importa mais do que outras coisas. A liberdade econômica, comercial e a liberdade civil política. E esses valores são vendidos como sendo o resultado dessa transformação. É só ver aqui no Brasil que quando alguém importa os valores americanos, no final das contas, ele está sempre repousando nessas mesmo conjunto de direitos que ele gostaria de ter. Então, é como se ele exportasse a famosa guerra americana entre o poder social e o poder político para o mundo todo. Como, para usar uma expressão que o meu amigo Tiburcio usa bastante, a forma mentes que o mundo passaria a tomar e a participação nessa grande guerra. Tanto que a gente está aqui reagindo a Kamala Harris e Trump e sempre lembrando da guerra que nós vivemos internamente. Bolsonaro e Lula. Sim. Então, é essa reformulação desse mesmo embate, a participação da mesma guerra, aquilo que o ICL de loucura chamaria de a internacional fascista, daquelas pessoas que querem as mesmas coisas e buscam as mesmas coisas, que de alguma forma estariam um espírito único. E que isso motivaria o imperialismo americano. Respondi? Respondeu.